estão vendo já meu computador, né? Sim. Sim, sim. Ótimo. Então, qualquer coisa vocês podem. Perguntem no microfone mesmo, liguem o microfone, porque eu não estou tendo mais acesso ao chat. Então, podem ligar o microfone e perguntar na hora. Quem tiver sem microfone, escreve no chat e pede para um colega falar no microfone a pergunta, tá bom? Qualquer coisa a gente vai alinhando aí. Então, vamos falar, é bom que está bem fresquinho a anatomia do sistema respiratório, então a gente precisa muito da anatomia para entender a fisiologia. Então, talvez eu até repita algumas informações lá da anatomia, para que vocês consigam compreender o funcionamento do sistema respiratório. Mas antes da gente entrar no funcionamento, eu quero primeiro que vocês me digam lá, que vocês viram lá em anatomia, qual que é a função do sistema respiratório? O que ele existe, hein? Serve para quê, hein, meu povo? Para que serve esse sistema? Pode falar. Controle ácido básico, regulação da temperatura. Perfeito. Controle ácido básico, regulação da temperatura. Trocas gasosas. Trocas gasosas, né? Ele vai fornecer oxigênio para todas as nossas células para a produção de energia. E isso, basicamente, vocês vão ver que acontece por diferença de concentração mesmo. Por exemplo, a gente tem várias trocas acontecendo no sistema respiratório. Então, a gente tem uma troca que ele coloca aqui como troca número 1, que é entre a atmosfera para os pulmões. Então, a gente tem a troca número 1, que é o momento em que o ar sai da atmosfera e entra no pulmão, ou que ele sai do pulmão e vai para a atmosfera. A gente tem a primeira troca. E essa troca é o seguinte: eu capto o oxigênio da atmosfera e jogo para a atmosfera gás carbônico, que, se acumulado no nosso corpo, não é muito legal, porque ele causa o que a gente chama de acidose respiratória. E aí ele deixa o pH sanguíneo extremamente ácido. Agora eu queria saber, por que o pH ácido no sangue não é legal? Por que a gente não pode ter um sangue ácido? Seria chique, né? Ter um sangue ácido. Por que a gente não pode? O que pode acontecer aí, hein? Uma das principais preocupações do sistema respiratório é impedir o acúmulo de gás carbônico, porque o gás carbônico torna o sangue extremamente ácido. Mas por quê que o sangue não pode ser ácido? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem tem um palpite aí? Pode ser palpite. Se não tiver certeza, pode falar. Não tem problema. Pode corroer a parede dos vasos? Não chega tanto. Assim, teria que ser uma acidez muito alta, né? Tipo suco gástrico, assim, nível hard. E mesmo que você aumente a acidez um pouquinho, isso já é prejudicial. E esse um pouquinho não seria suficiente para corroer a parede dos vasos. Então, eu estou pensando numa acidez, vamos lá, pH aí em torno de 6. Tá? Seria ácido, mas não é um ácido suficiente para corroer parede de vaso, por exemplo. Então, não seria esse palpite. Quem tem um segundo palpite? Porque senão a gente morre. Tá, mas aí tudo bem, mas a gente morre por quê? A questão é essa. Por que a gente Porque morre? o sangue tá ácido. Mas por que o sangue ácido faz a gente morrer? É isso que eu tô querendo que vocês entendam. Excelente colocação, professora. Não é? Às vezes a gente estuda as coisas e algumas perguntas a gente simplesmente não se faz. E aí é por isso que eu existo na vida de vocês, justamente para fazer vocês olharem a fisiologia com alguma lógica. E aí, a primeira lógica que eu vou falar para vocês é o seguinte: quando vocês estudam biologia celular, vocês estudam que as proteínas existem e elas funcionam num pH XYZ. Tem proteína que funciona num pH diferente da outra. Mas as proteínas que estão no sangue funcionam num pH neutro. Então, a partir do momento que o pH do sangue muda, as proteínas desnaturam, elas param de funcionar. Isso é um fator. O outro fator é que a acidez do sangue diminui a afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Não sei se vocês sabem, mas o oxigênio não gosta de plasma sanguíneo. O oxigênio pouco se difunde no plasma. Então, se você pegar e comparar a solubilidade do oxigênio e do gás carbônico,
O gás carbônico é muito mais solúvel no sangue do que o oxigênio. Mas a gente precisa de oxigênio para produzir ATP. Então, a gente precisa criar estratégias para aumentar a solubilidade desse oxigênio no sangue. E uma estratégia é associar o oxigênio com a hemoglobina que está presente nas hemácias. Só que se você aumenta a concentração de gás carbônico, a hemoglobina gosta mais de gás carbônico do que de oxigênio. Aí a hemoglobina começa a dar prioridade para o gás carbônico. E tem muito gás carbônico. Ele acaba utilizando todos os sítios de ligação de hemoglobina que tem ali. E aí o oxigênio, mesmo em grandes quantidades nos alvéolos, vai ter muita dificuldade de se difundir aqui para o sangue. Aí, o problema de você ter um pH ácido no teu sangue é que você vai ter hipóxia. Você vai ter diminuição de oxigênio. Esse é o grande problema, tá? Bom, então a primeira troca é essa, dos alvéolos com a atmosfera. A segunda troca é dos alvéolos com os vasos sanguíneos. E aí vocês já devem ter estudado na anatomia lá que as artérias pulmonares, na verdade, carregam sangue venoso e as veias pulmonares, na verdade, carregam sangue arterial. Ou seja, isso aqui, ó, é uma artéria pulmonar. Mas, professora, por que eles fizeram isso? É trollagem. Não é trollagem. É porque a artéria é tudo que sai do coração. Por exemplo, aqui você está vendo a artéria aorta. Isso aqui é uma artéria, está saindo do coração. Paciência se o sangue está venoso. Mas é artéria, está saindo do coração. Está indo para o pulmão. Artéria pulmonar. Rico em gás carbônico, porque já rodou tudo quanto é lugar no teu corpo. Aí ele vai chegar aqui nos capilares pulmonares, que é onde ocorre a troca gasosa. E aí a gente vai ter, simplesmente por difusão, o gás carbônico vai cair para dentro dos alvéolos a favor do gradiente de pressão ou gradiente de concentração, tá? Como tem muito gás carbônico no sangue e pouco gás carbônico dentro dos alvéolos, ele simplesmente vai por diferença de concentração para dentro do alvéolo. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Como tem muito oxigênio dentro do alvéolo e pouco oxigênio na circulação, o oxigênio cai para dentro da circulação. E essa troca aqui, que é a troca número 2, é que vai fazer o sangue venoso se transformar em sangue arterial. Um sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, se transformar em sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Esse processo aqui a gente chama de hematose. Tá? Hematose. E isso acontece a favor do gradiente de concentração, hematose, tá bom? Bom, vocês já pararam para pensar que quando você está num local pegando fogo, isso era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Boate Kiss. Queimou lá um negócio lá, tá? Pegou fogo. E as pessoas morreram. E aí você pode pensar, mas professora, por que quando está pegando fogo numa casa, a pessoa morre? Tá, tudo bem, se queimou, mas se o fogo não chegar perto dela, ela morre mesmo assim. Por que as pessoas morrem se tá com a janela aberta, tem oxigênio no ar, não gerou um vácuo ali dentro, continua tendo oxigênio ali disponível para ela respirar? Aí tem esse fator que eu falei para vocês. Quando você queima certas substâncias, você gera monóxido de carbono. De novo, monóxido de carbono tem mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. E mesmo com o oxigênio, esse oxigênio não consegue se ligar à hemoglobina e também temos uma hipóxia. Além do mais, o fogo consome oxigênio, né? Também tem isso, certo? E aí a hematose ocorre. Quando você tem a troca, o sangue vai voltar por uma veia pulmonar, tá vindo do pulmão, e vai voltar para o lado esquerdo do coração. E aí, do lado esquerdo do coração, do ventrículo esquerdo, esse sangue vai sair do coração por uma artéria, tá saindo do coração, só que essa artéria agora faz parte de uma circulação sistêmica. Porque essa circulação aqui, coração-pulmão, é pequena circulação. Essa circulação, coração-resto do corpo, é a grande circulação. E aí, a artéria aorta vai disponibilizar esse sangue, que agora está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, vai disponibilizar esse sangue para os capilares, e os capilares sistêmicos vão ofertar esse oxigênio para as nossas células, para elas utilizarem como fonte energética, né? Ali, a partir do oxigênio, a gente tem a produção de ATP, pela respiração celular, fosforilação oxidativa, mitocôndrias e etc e tal. Beleza. E aí,
esse oxigênio, aí a gente vai para uma terceira troca, né? Ó, esse oxigênio que está aqui na circulação sistêmica, nas artérias, depois vai nas arteríolas, que são menores, até chegar nos capilares, que são menores ainda, que é onde vai acontecer a troca gasosa, a gente vai ter agora outra troca, que é a terceira troca. Só que essa terceira troca é entre a circulação sistêmica e é todas as células do teu corpo. E essa troca é inversamente, é diferente dessa troca aqui, de forma inversa. Como assim? Enquanto aqui eu tenho sangue venoso sendo transformado em sangue arterial, aqui eu tenho sangue arterial sendo transformado em sangue venoso. Porque agora eu tenho muito oxigênio, porque já teve troca lá no pulmão, e pouco gás carbônico. E na minha célula, ela utiliza todo o oxigênio que ela tem para produzir ATP. E ao produzir ATP, ela produz gás carbônico. Lá no ciclo de Krebs, né, a gente tem produção de gás carbônico ali para produzir ATP. Então, dentro das nossas células, a gente tem muito gás carbônico e pouco oxigênio. E aí, a favor novamente do gradiente de concentração, o oxigênio que está aqui cai de volta para a circulação. Agora eu tenho artérias sendo transformada em veias e sangue arterial sendo transformado em sangue venoso. Bom, agora esse sangue venoso está pobre em oxigênio, não vai ajudar ninguém. Ele vai ter que voltar para o coração, porque o coração precisa bombear esse sangue de novo para a circulação, para o pulmão, para a circulação pulmonar, para de novo acontecer a troca gasosa. Aí ele volta aqui pela veia cava, ó, vai para o lado direito do coração e aqui vai para o pulmão novamente para fazer a troca gasosa. E assim funciona o sistema respiratório junto com os demais sistemas, principalmente aqui o sistema cardiovascular. Numa circulação constante, eu tenho no pulmão a oxigenação do sangue e na circulação sistêmica a desoxigenação desse sangue, porque as células começam a pegar esse oxigênio para produzir energia. Certo? Tranquilo? E aí a gente tem a terceira troca do sangue para as nossas células. Beleza? Dúvidas não, né? Tá. Como é que funciona isso aí? Aí vocês tiveram uma aula ainda há pouco, né, de vias aéreas. E aí vocês devem ter conversado com o professor sobre as vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. O que faz parte das vias aéreas superiores? Hein? Quais são os órgãos das vias aéreas superiores? Fala alguma coisa, senão eu vou achar que eu caí, né? Da minha internet caiu. Cadê vocês, hein? Não caiu, não, só não sei mesmo. Ah, tá. Que bom. Quando for assim, pelo menos diz, não sei, para eu saber, porque uma vez caiu, eu tava dando aula na medicina, caiu, eu não me toquei, eu continuei falando. Aí eu falei, acho que falei uns 5 minutos, eu recebi uma ligação. Professora, a senhora caiu. Eu falei, não acredito, que eu fiquei 5 minutos falando para nada aqui. Gente, as vias aéreas, elas são divididas, tá? A gente tem via aérea superior, via aérea inferior. Aqui, ó. Da laringe, que é essa estrutura aqui, para cima, a gente tem via aérea superior. Da laringe para baixo, a gente tem a via aérea inferior. Isso é uma divisão meramente anatômica. Eles resolveram considerar que da laringe para cima é via aérea superior e da laringe para baixo é via aérea inferior. Isso é uma divisão anatômica. Mas na fisiologia humana, a gente utiliza uma divisão funcional. Vocês já ouviram falar do espaço morto? Sabe o que é espaço morto? Não. É onde não ocorre a respiração? Aonde não ocorre troca gasosa. Exatamente. O espaço morto é onde não tem troca gasosa. Galera, ninguém vai fazer troca gasosa na cavidade nasal, nem na faringe, nem na laringe, nem na traqueia, nem nos brônquios e nem nos bronquíolos. A gente faz troca gasosa no bronquíolo respiratório e no alvéolo, que é na porção final da árvore brônquica, lá no final. Então, todo o resto
não fará troca gasosa. E não fará troca gasosa porque, na verdade, essa função ela é do alvéolo e do bronquíolo respiratório, não é das outras vias aéreas. Como essas outras vias não foram feitas para realizar aquela troca que eu falei aqui, essa troca aqui, como elas não foram feitas para fazer isso, elas, portanto, não fazem. E aí, elas constituem um espaço morto que a gente chama de espaço morto anatômico. E que é o espaço morto anatômico? É composto por vias aéreas que não foram feitas para realizar troca gasosa e, portanto, não fazem troca gasosa. E quem é que faz parte do espaço morto anatômico? As vias aéreas superiores, né? Que é cavidade nasal e faringe, tá? E laringe também pode ser considerado. Alguns livros consideram a laringe como via aérea superior, outros livros consideram a laringe como via aérea inferior, tá, gente? Então, tanto faz aí para vocês, conforme vocês quiserem fazer. Então, cavidade nasal e faringe, via aérea superior. Além disso, a gente também tem algumas regiões das vias aéreas inferiores pertencendo ao espaço morto anatômico. Laringe não faz troca gasosa. Traqueia, isso aqui, ó. Traqueia não faz troca gasosa. Brônquios e bronquíolos, aqui, ó. Brônquios. E mais ramificado ainda, mais para frente aqui, os bronquíolos não fazem troca. Certo? Bronquíolos e brônquios não fazem troca. Ou seja, eles inclusive, brônquios, eles inclusive, gente, conduzem o ar para frente. A gente pode chamar, portanto, o espaço morto anatômico, todo o espaço morto anatômico, a gente pode chamar de via de condução. Por que de via de condução? Porque ele não faz troca, ele só conduz o ar. Via de condução. Ele não faz troca, ele conduz o ar para a região que vai fazer a troca. Só que cuidado, a via de condução não significa dizer que ela não vai fazer absolutamente nada, que só vai empurrar o ar para frente, tá? Acontece uma série de coisas que preparam esse ar para que quando ele chegue lá nos alvéolos, que é a região onde vai ter troca, ele chegue bem bacana, top. E a gente já vai ver isso aí. Outro espaço que também é falado na fisiologia é o espaço morto fisiológico. Esse que eu falei é o espaço morto anatômico. Espera aí rapidinho, gente, que está congelando aqui. Eu faço isso, é o mistério da fé. E aí eu volto, ele volta a funcionar. Aí existe um outro que é o espaço morto fisiológico. O que é o espaço morto fisiológico? O espaço morto fisiológico é feito, né? É composto por estruturas que não fazem a troca gasosa. E aí vocês vão me olhar e falar, mas professora, não é a mesma coisa do anatômico? Não. O espaço morto anatômico é composto por estruturas que não foram feitas para realizar a troca gasosa e que, portanto, não fazem a troca gasosa. O espaço morto fisiológico é composto por estruturas que não fazem troca gasosa. Tem diferença, professora, isso aí? Claro que tem. Vocês já vão ver isso aí. Espaço morto fisiológico são todas as estruturas que pertencem ao espaço morto anatômico, afinal, se as estruturas não foram feitas para fazer troca gasosa, logicamente, não, a menos que seja um milagre divino, morto anatômico, elas não vão realizar a troca gasosa, certo? Então, todo o espaço morto anatômico automaticamente vai fazer parte do espaço morto fisiológico, porque se anatomicamente não foi feito para fazer troca, portanto, não vai fazer. Mas, além deles, entra no espaço morto fisiológico alvéolos, mais bronquíolos respiratórios, que são estruturas que são feitas para realizar a troca e que, portanto, não estão realizando.
Então, a gente chama isso aí de alvéolos e bronquíolos respiratórios não funcionantes. Ou seja, galera, entra no espaço morto-fisiológico estruturas da via de troca, estruturas que faria a troca, mas que não está fazendo. Não sei se vocês sabem, dos milhares de alvéolos que nós temos, nem todos estão fazendo troca. Às vezes ele não faz. Tá? E eles podem não fazer troca por um tempo e de repente começar a fazer troca. Ou eles podem realmente não fazer mais, de jeito nenhum. Professora, que situação acontece isso? Fumante, por exemplo. O fumante, ele tem um espaço morto-fisiológico aumentado. O espaço morto-fisiológico dele é maior do que uma pessoa que nunca fumou. Por quê? Porque ao fumar, eu destruo paredes de alvéolos. Então, alguns alvéolos que estão com a sua parede totalmente destruída não vão realizar troca gasosa. Eles vão sair da via de troca e vão entrar para o espaço morto fisiológico. Eles não vão funcionar. Tá bom? Outra situação, asma. Eu estou com crise de asma. Alguns alvéolos não vão realizar troca quando eu estou com crise de asma. Porque a asma, gente, é uma broncoconstrição desse bronquíolo aqui. O bronquíolo respiratório, vamos supor que ele deveria ser assim. Vamos supor, tá? E ele tá assim. Aconteceu uma broncoconstrição nele. Bom, diminuiu a área, aumentou a resistência. Vai ter pouco ar que vai conseguir entrar aqui. Esse ar ele vai se direcionar para outros alvéolos. E esse alvéolo, por não ter ar ali, ele vai parar de fazer troca. Ele vai sair da via de troca e vai para o espaço morto fisiológico. Então, durante uma crise asmática, eu também posso ter um aumento do meu espaço morto fisiológico. Outra situação, agora uma situação fisiológica, sem doença nenhuma relacionada. Para eu ter troca, eu preciso ter vaso sanguíneo, porque não adianta nada. O alvéolo está aberto, cheio de ar, cheio de oxigênio, cheio de amor para dar, mas não tem vaso sanguíneo para ele fazer essa troca. Ele vai fazer troca? Não vai. Em que situação eu tenho isso aí? Às vezes, a gente tem vasoconstrição de alguns capilares pulmonares. E aí, há um desvio de sangue. Esse alvéolo, que não está próximo de nenhum capilar, ou que tem capilares próximos, mas todos eles estão com vasoconstrição, ele também não vai realizar a troca. Isso não significa dizer que depois, com uma vasodilatação, ele não volte a funcionar. Ele pode voltar. E, portanto, ele sai do espaço morto fisiológico e volta para a via de condução. Ou para a via de troca. Tudo bem? Estou falando muito rápido? Ou tá de boa? De boa. Ótimo. Vamos ver De aqui. boa. Ótimo. E aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui esse sistema funcionando. Tá aqui. Então, o sistema respiratório funciona da seguinte forma. Então, a gente tem aqui a inspiração, o ar entra para as vias aéreas, passa pela via de condução, vai para a via de troca, faz troca gasosa, depois ele sai rico em gás carbônico. Beleza. Lá dentro, a gente tem os alvéolos relacionados com os capilares pulmonares. E olha só, eu tenho sangue venoso sendo transformado em sangue arterial, porque cai aqui para dentro do alvéolo gás carbônico e de dentro do alvéolo para dentro da circulação cai oxigênio, a favor do gradiente de pressão, tá? Pressão parcial de oxigênio é maior dentro dos alvéolos e menor nos capilares, e vice-versa. Agora, vamos entender o que essa via de condução faz, então. Ela só conduz o ar até as vias de troca? Claro que não. Várias coisas vão acontecer com elas. Assim que eu encontrar o que eu quero mostrar, eu vou mostrar para vocês. E eu ainda não encontrei. Peraí. Aqui. Gente, olha só que interessante. Peraí. Pronto, deixa eu calar a boca do cara aqui. Olha, a gente vai respirar. É meio nojento isso aí, né? A gente vai respirar. O ar vai entrar na via aérea e a primeira área que ele vai encontrar
é a cavidade nasal, que é a primeira parte da via aérea que o ar vai entrar em contato durante a inspiração. E aí, vocês já devem ter percebido que a gente tem um monte de fiozinho, né? Um monte de pelinho no vestíbulo nasal. Isso aí é chamado de vibriça. Para que servem esses pelos? Isso aí, tudo que eu estou mostrando é via de condução. Esses pelos, eles vão filtrar. Então, vai acontecer na via de condução uma limpeza desse ar, porque a gente vai ter um fenômeno chamado de filtração. Logo, quando o ar passa, ele vai adentrar, olha, ele vai adentrar e ele vai ficar preso, ó. Algumas partículas sujas, né, da sujeira do ar, vai ficar presa, ó, tá? Vai ficar presa nessas vibriças, tá? E aí essas vibriças, elas produzem também, tem glândulas ali que produzem também substâncias e que vão fazer a primeira limpeza desse ar. Então, a gente tem, na via de condução, uma filtração que acontece na cavidade nasal. Outra coisa que vai acontecer é que quando ele chegar na cavidade nasal, bora ver se vai mostrar aqui, não sei se vai mostrar aqui. Ó, ele já chegou aqui. Quando ele chegar aqui na cavidade nasal... Ah, droga, ele entrou. Tá. Quando chegar na cavidade nasal e ele passar por esse processo de filtração, ele vai encontrar as conchas nasais. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se mostra uma coisa melhor. Ele vai passar pelas conchas. Eu tô querendo achar uma concha, tá difícil, hein? Eu, em Jesus Cristo. Tá aqui. Quando esse ar passar por aqui, ele vai adentrar aqui os meatos nasais, né? E quando ele passar pelos meatos nasais, uma outra coisa vai acontecer. Essas estruturas gordinhas aqui, que a gente chama de concha nasal, ela tem muito vaso sanguíneo. No vídeo que eu mostrei para vocês, aparecem os vasos. Como ela tem muito vaso, esse ar que vai passar, ele vai ser aquecido, tá? Então, a gente tem um segundo fenômeno acontecendo na via de condução, que é o aquecimento. O ar aqui vai ser filtrado, o ar aqui vai ser aquecido, tá bom? E aí ele vai passar para a faringe. Aí a faringe, ela vai apenas enviar o ar aqui para a via aérea inferior. Então, o ar vai passar daqui, ó, e ele vem para cá, para dentro da traqueia, né? Passa pela laringe e entra na traqueia. Agora a gente está na via aérea inferior. E aí, professora, a via aérea inferior não vai fazer mais nada? Vai. Primeira coisa, quando esse ar passa por aqui, pela laringe, a gente vai ter a passagem para a traqueia. E da traqueia para baixo, até chegar nos bronquíolos respiratórios, a gente tem um epitélio, e é um epitélio muito interessante, que é o epitélio que a gente chama de tecido epitelial pseudoestratificado. Deixa eu ver se tem aqui esse epitélio rapidinho. Eu acho que tem, mostrando o epitélio. É um tecido epitelial pseudoestratificado. É um epitélio que tem células que vão produzir muco. O catarro, né, gente? Só que a gente chama de muco, né? Para ficar bonito, a gente vai chamar de muco. Mas é o catarro. E aí, eu também tenho filtração ali, tá? Então, aqui, ó, nessas tubulações aqui das vias aéreas inferiores, ó, traqueia, carina, brônquio primário, secundário, terciário, e aí aqui a gente tem bronquíolos e até o final disso a gente vai encontrar o bronquíolo respiratório. Então, dessa estrutura toda aqui, ó, internamente, a gente tem um epitélio pseudoestratificado. Internamente aqui, ó, a gente tem um epitélio pseudoestratificado. São células que parecem que tá uma em cima da outra, mas tá uma do ladinho da outra. E nelas tem células que vão produzir o muco. Oi. Professora? Você não tiveram aula de anatomia ainda agora, Karina? não? Uai, meu povo, a Karina Tivemos. aqui, ó. Vocês não conhecem ela? Best friend. A Karina é essa estrutura aqui, ó, que é a bifurcação da traqueia em brônquios, tá? Então, traqueia, aí eu tenho
Professora, a senhora quer ser nossa professora de Tá, anatomia? então eu vou falar da anatomia junto, tá, gente? Que eu tô pensando que vocês já estão por dentro das paradas de sucesso, tá? Eu vou falar aqui, ó. Então aqui a gente tem a traqueia, tá? Da traqueia tem a bifurcação, ó. Vai um para cada pulmão, um tubo para cada pulmão. Essa região onde eu tenho a bifurcação é chamada de carina, e é com C, tá? Carina mesmo, carina, igual a gente escreve no nome de pessoa, chama carina. E aí aqui, ó, a gente tem a bifurcação. A primeira bifurcação a gente vai chamar de brônquio primário. A gente pode chamar de brônquio primário ou principal. Então, essa aqui é a primeira bifurcação. Vai um para cada pulmão. Depois, vocês conseguem perceber que ele tem uma segunda bifurcação aqui, ó? Aqui, ó. Essa segunda bifurcação vai formar o brônquio secundário. E esse brônquio secundário vai um para cada lobo do pulmão. Aí a gente pode chamar de brônquio secundário ou lobar. Depois tem uma outra ramificação, ó. São os brônquios terciários. E eles vão para cada segmento do pulmão. Aí são chamados de brônquios terciários ou segmentários. Aí, a partir daí, a gente tem bronquíolos respiratórios e termina no alvéolo. O alvéolo é a porção final da via aérea, tá? E aí, eu não lembro nem o que eu estava falando, que eu comecei a falar de anatomia. Tá, e aí, por dentro dessa tubulação aqui, galera, por dentro dessa tubulação, a gente tem esse epitélio. É um epitélio. Estou tentando achar ele aqui para mostrar para vocês. Olha a traqueia funcionando. Esse aqui, esses anéis cartilaginosos da traqueia, se vocês olharem no vídeo lá do que eu fiz para vocês lá de TGI parte alta, eu mostro a traqueia também. E lá você percebe que ela é bem rígida, tá? Vamos ver se ele vai mostrar o epitélio. Olha aqui que interessante. A faringe, que ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório, ela vai ajudar, junto com a epiglote da laringe, a direcionar. O que é alimento vai para trás, vai para o esôfago. O que é ar vem para frente, para a traqueia. Olha só. Tá? Isso aqui, ó, o alimento, quando ele passou aqui, galera, ó, não sei se vocês perceberam, ó, tá vendo esse troço aqui que baixou? É epiglote, tá? E olha o ar. Então, a gente tem a faringe sendo um divisor de águas, tá? Entre o que é sistema respiratório e o que é sistema digestório. O epitélio da via aérea, né, a partir da traqueia para baixo, galera, a gente tem esse epitélio aqui. Esse epitélio, ele tem essas célulazinhas aqui, ó, cheia de cílios. Vocês estão vendo esses cíliozinhos aqui? Isso aqui tem na traqueia, tem no brônquio primário, no secundário, no terciário. E esses cílios, eles são importantes, tá? A gente já vai entender como. E entre essas células que tem cílios e outra, a gente tem essa célula aqui que a gente chama de célula caliciforme, essa célula amarela aqui. É uma célula glandular. É ela que produz o catarríneo e joga o catarríneo para dentro da via aérea. Sim, nós temos catarro sem estar gripado. O que acontece é, quando a gente gripa, é porque entrou um patógeno na via aérea, um vírus, né? Esse vírus vai cair para aqui, para dentro da via aérea, e aí o teu sistema respiratório vai perceber que houve um invasor, essa célula caliciforme vai intensificar a produção do muco. O muco, galera, ele é super espesso, né? E é de propósito, porque o muco vai envolver o vírus vai ficar imobilizado ali dentro do muco, e aí, ó, os cílios vão começar a bater e a empurrar esse bolo patógeno com muco, empurrar esse bolo para fora da via aérea. Aí é o momento que você tosse. Então, por que você tosse bastante quando você está gripado, por exemplo, né? Você está gripado, você está tossindo bastante. Você está, na verdade, exibindo um reflexo importante para a retirada desse patógeno da tua via aérea. Então, você já consegue imaginar a importância da via de condução. Ela não só filtra, ela não só aquece, como ela também protege contra agentes invasores. E ela vai fazer a filtragem também, porque algumas moléculas sujas que passaram pela vibriça, que conseguiram passar e conseguiram atravessar a vibriça, elas podem ficar presas nesses cílios aqui. Tá? Aí é o momento que você tosse e aí você elimina essa substância e coloca para fora da via aérea. Aí ela pode ir, se você engolir, né? Ela pode ir para o teu sistema digestório, não tem problema nenhum, porque lá vai ser eliminado depois junto com as fezes. Ou você pode cuspir, né? E colocar para fora do teu corpo diretamente. Certo?
Então, a via de condução ela é importante, porque ela vai também filtrar, tirar esse patógeno. Não é legal deixar o patógeno chegar lá no alvéolo, porque esse patógeno pode atravessar a parede alveolar e cair na corrente sanguínea, imagina só. Então, é por isso que existe todas essas vias aéreas aí de condução protegendo a gente contra esses invasores. A outra coisa que ele faz é umidificar o ar, porque existe a produção de muco e de salina. Então, o ar, quando ele vai passando pela via aérea, ele vai sendo umidificado também. De forma que, quando ele chega lá no final, lá no alvéolo, ele está limpo, filtrado, ele está quente e ele está úmido. Então, a gente pode dizer que a via de condução prepara o ar para, quando ele chegar lá nos alvéolos, ele está pronto para fazer troca gasosa com os vasos sanguíneos. E aí existem alguns fatores anatômicos que vocês já discutiram lá com o professor, diferença de lobos, né? O pulmão esquerdo, ele é menor que o direito tem 3 lobos, o esquerdo tem 2, o esquerdo, por causa da projeção do coração, tem a incisura cardíaca, todas essas coisas vocês já viram. E aí, a gente vai ver aqui, ó, aqui as conchas nasais, ó, é essa estrutura que aquece o ar. É por isso que quando você está gripado, que você começa a respirar mais pela boca, você começa a ter o quê? Ressecamento na garganta. Você começa a sentir a garganta roçar e às vezes ela até inflama. Por quê? Porque se você respira pela boca, você não tem filtração desse ar e você não tem aquecimento desse ar. Esse ar chega sujo e chega frio. Lá, quer dizer, aqui no Pará é meio difícil ele chegar frio, né? Mas imagina uma pessoa que mora num outro lugar, menos quente. Então, esse ar ele vai chegar frio ali no fundo da garganta e sujo. Isso pode fazer aí as tonsilas inflamarem, né? As tonsilas palatinas, que vão tentar nos proteger desse agente infeccioso que entrou, certo? Aqui não, aqui eu tenho uma estrutura específica para aquecer esse ar e preparar esse ar para entrar na via aérea, tá? Essa estrutura mais profunda aqui são os meatos, por onde o ar vai entrar. Tudo bem? Tranquilo? Olha aqui, ó. Os meatos, a gente tem 3, tá? E as conchas, também temos 3. Bem aqui, no teto da cavidade nasal, a gente tem a lâmina cribiforme do osso etimoide. É um monte de buraquinho, galera. O osso etimoide, nessa parte aí, ele é cheio de buraquinho. Por que ele é cheio de buraquinho? Porque tem várias células epiteliais atravessadas aqui, que ficam aqui meio penduradas. E elas vão captar partículas que vêm do ar. Para quê? Elas estão associadas com neurônios. Neurônios relacionados à olfação. Os neurônios olfativos. Então, elas captam essas moléculas do ar, ativam esses neurônios que vão levar a informação para o teu cérebro de olfato. E aí, o olfato vai ser processado no córtex olfatório, tá? Que fica no lobo insular, na região mais interna do teu cérebro. Bom? Então, isso também é importante. Tá. E aí, a gente tem essa troca, né? Então, o ar entra, ele é filtrado, ele é aquecido, ele é umidificado, aí ele vai para o alvéolo, aí a troca acontece, agora ele sai rico em gás carbônico para fora do teu corpo. Como é que a gente consegue fazer o ar entrar e depois sair? O tempo inteiro. Entra e sai. Entra e sai. Como é que a gente consegue fazer o ar entrar quando a gente quer que ele entre? Como é que a gente consegue fazer o ar sair quando a gente quer que ele saia? Isso acontece por diferença de pressão. O ar sempre sai da região de maior pressão para a região de menor pressão. E se vocês bem lembram lá do ensino médio, volume é inversamente proporcional à pressão. Volume é inversamente proporcional à pressão. Então, a gente tem o seguinte, deixa eu botar um slide em branco aqui. Vocês estão vendo meu slide, né? Sim. Ah, tá. Então, gente, volume é inversamente proporcional à pressão. Então, gravem isso, entendam isso, né? Volume inversamente proporcional à pressão. Ou seja, gente, quando eu aumentar o meu volume da caixa torácica, eu diminuo a pressão lá dentro. E quando eu diminuir o volume da caixa torácica, eu aumento a pressão lá dentro. E o ar, lá dentro não, lá dentro. E o ar sempre sai da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, vamos lá. Imagina só
que a caixa torácica em repouso tá assim. Não está nem inspirando e nem expirando, está no meio do caminho. Isso aqui para vocês terem uma noção. Isso aqui é representativo, tá? Então, imagina que ela tenha esse volume, beleza? Na inspiração, ou seja, durante a entrada do ar nos pulmões, eu tenho um fenômeno que é um aumento do tamanho da minha caixa torácica. A musculatura respiratória que está atrelada à minha caixa torácica começa a contrair e nisso ela sobe as costelas e faz uma série de adaptação que aumenta o diâmetro da caixa torácica. E aí a minha caixa torácica fica maior. Imagina que está assim agora, minha caixa torácica. Quando eu aumento o volume da minha caixa torácica, o que acontece com a minha pressão? Se eu aumentei o volume, minha pressão o quê? Diminui. Diminui. Logo, o ar que está do lado de fora está submetido a uma pressão maior. Aí ele entra. A inspiração acontece. E durante a expiração, eu tô com... Na verdade, a expiração é o seguinte. Eu inspirei, agora eu vou expirar. Para eu expirar, simplesmente essa musculatura relaxando volta ao tamanho normal. Diminuiu o volume, aumentou a pressão, o ar sai. Porque lá fora está com uma pressão menor. Então, o simples relaxamento da musculatura inspiratória, por si só, já causa a expiração. Mas em algumas circunstâncias, quando você começa a fazer atividade física, você vai intensificar a respiração e você vai fazer uma expiração forçada. E aí, nesse caso, na expiração forçada, você vai ter uma diminuição do volume da caixa torácica. Ele vai ficar ainda menor do que o volume de repouso. Diminuir o volume, aumenta a pressão, mais ar sai. Então, eu tenho grupos musculares que vão aumentar o diâmetro da caixa torácica, são chamados de músculos inspiratórios. E nós temos um grupo muscular que vai diminuir o tamanho da caixa torácica, que são os grupos musculares da musculatura expiratória. Quem é que faz inspiração? Aí tem vários músculos. Quem é que faz expiração? Tem vários também. Só que é importante saber que existe uma diferença entre uma respiração que vocês estão fazendo agora, sentados olhando para a tela do computador, e uma respiração que vocês fazem quando vocês começam a correr, ou quando vocês começam a ficar assustados, ou quando você está fazendo uma prática de atividade física qualquer. A respiração de repouso envolve principalmente um único músculo chamado de diafragma. Bem aqui, ó, na base do teu tórax, tu tem o diafragma. E o diafragma é um músculo que, quando contrai, ele baixa. E ele fica meio reto. Ele é em formato de cúpula. Quando ele contrai, ele abaixa. Isso aumenta o diâmetro do teu tórax. Diminuindo a pressão, o ar entra. Quando ele relaxa, ele volta a ser uma cúpula. Então, novamente, ele retorna à sua posição inicial, diminui o volume da caixa torácica, aumenta a pressão, o ar sai. O que eu quero dizer para vocês é que, em repouso, basicamente só o diafragma está trabalhando. Quando ele contrai, ele aumenta o diâmetro, o ar entra. Quando ele relaxa, ele diminui o diâmetro, o ar sai. Agora, quando tu começa a fazer atividade física, você percebe que você fica mais ofegante. Você intensifica a atividade, a inspiração e a expiração. Você aumenta o volume que entra no pulmão e você aumenta o volume que sai do pulmão. Como isso é possível? Outros grupos musculares são acionados. Aí, nesse caso, a gente tem esse aqui, ó, que são os escalenos. Quando eles contraem, eles puxam a primeira costela e a clavícula para cima. E as costelas, gente, quando a gente puxa ela para cima, ela abre e aumenta o diâmetro. Quando a gente puxa ela para baixo, ela diminui o diâmetro. Então, os músculos da inspiração vão puxar as costelas para cima. E a gente tem o esternocleidomastoideo, que é esse do pescoço aqui. Os escalenos, que é esse aqui também, que está no pescoço. Aí a gente tem esses aqui, que são os intercostais, que estão entre as costelas. Os intercostais externos. E o diafragma, que é o principal músculo da inspiração.
Esses são os principais músculos que, quando acionados, vão aumentar o diâmetro da caixa torácica e permitir a entrada de mais ar nos pulmões. Se você fizer uma respiração forçada e se olhar no espelho, você vai ver o esternocleidomastóide pulsando, tá? E a expiração, eu tenho outros grupos musculares, que é o relaxamento do diafragma, vai causar a expiração. Além desses, a musculatura abdominal, o reto do abdômen, o transverso, o oblíquo do abdômen e os intercostais internos. Eles, quando eles contraem, eles abaixam as costelas e diminuem o diâmetro do tórax. Aí o ar vai sair, porque vai aumentar a pressão lá dentro. Aí o ar sai. E a gente já vai ver como que isso é controlado. Deixa eu mostrar um videozinho aqui para vocês. É bem legal esse vídeo. Mostra os músculos trabalhando. Ops. Olha que interessante. Olha que interessante, olha só. Ó. Tá vendo que quando baixa as costelas, tá baixando a costela, ó. Quer dizer, tá subindo as costelas aqui agora. Ó, peraí. Vai subir as costelas. Primeiro tá baixando, agora ele vai subir, ó. Subindo as costelas, ó, aumenta o diâmetro antero-posterior do teu tórax, ó. Subindo a costela, ó, aumenta o diâmetro antero-posterior. Quando você sobe as costelas, quem é que sobe costela? É o intercostal externo, tá? Esse aqui tá mostrando o intercostal externo. E quando o diafragma contrai também, que ele fica reto aqui, tá? E ele sobe as costelas, ele puxa as costelas para cima. Além de outros que estão aqui em cima que ele não está mostrando. Aí, ó, você aumenta o diâmetro antero-posterior do teu tórax. E isso vai diminuir a pressão lá dentro. O ar entra. Olha o ar entrando aí. Tá? Agora, olha o contrário. Os músculos da expiração, ó, eles abaixam as costelas. E quando eles abaixam as costelas, eles diminuem o diâmetro antero-posterior do tórax. E isso vai fazer com que a pressão ali dentro aumente. E aí o ar sai. Isso aí é a lei de Boyle, tá? Que diz que a pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Lembra da lei de Boyle lá da física? Né? P vezes V, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Né? É a pressão, é a física. Olha, ó, o músculo, olha os músculos funcionando, ó. Olha a musculatura abdominal. Quando ela contrai, olha só o que ela faz, ó. Ela baixa as costelas, tá? Então todos os músculos contraem e esses músculos eles são músculos esqueléticos, é por isso que a gente consegue controlar, em alguns momentos, a respiração. Mas, professora, nem sempre eu penso em respirar. Como é que esse músculo, então, contrai quando eu não estou pensando nele? Aí a gente tem um sistema nervoso autônomo trabalhando para isso. Sistema nervoso autônomo simpático, sistema nervoso autônomo parasimpático. E também tem núcleos lá no tronco encefálico, no bulbo, tem o centro de controle cardiovascular. Vai fazer esse controle dessa musculatura para inspiração, para expiração. Então é importante vocês pensarem nisso. Olha aqui o grupo, olha os músculos aqui, tá? Os músculos da respiração. Então a gente tem, ó, esse aqui, tá? Que são os intercostais externos. Quando eles contraem, eles fazem a inspiração, que eles puxam as costelas para cima. Outro grupo, esse aqui, ó, esternocleidomastoide, ó, puxando a costela para cima, tá? E a clavícula. E esses pequenininhos aqui são todos os escalenos, tá? A gente tem esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tudo escaleno. Também vai puxar a costela para cima. Aí ele mostrou aqui o peitoral menor, não é muito falado, não ajuda, mas de forma bem secundária. E esse aqui que é o serrátil. Também é o músculo da inspiração. Mas qual é o principal, professora? O principal é esse aqui, ó. Esse aqui é o diafragma. Esse é o cara. Porque em repouso, é ele praticamente trabalhando sozinho. Tá? Ele é controlado pelo nervo vago. Sistema nervoso autônomo. Bora ver o da expiração, ó. Aqui ele já vai mostrar o da expiração. O da expiração, a gente tem os intercostais internos, que são esses aqui, que eles abaixam as costelas. E a gente tem a musculatura abdominal. O reto do abdômen, o transverso, o oblíquo, tá? Essa musculatura abdominal, porque quando elas contraem, elas puxam as costelas para baixo, diminuindo o tamanho do tórax e, consequentemente, favorecendo a expiração, saída do ar dos pulmões. Voltaram a ver meu slide?
Sim. Sim. Tá. Aqui são só questões meramente anatômicas da laringe, então vou passar de uma maneira bem rápida mesmo, para a gente falar um pouco mais de fisiologia, tá? Então, aqui a laringe é um órgão cartilaginoso, e essas cartilagens, elas ajudam muito na manutenção da abertura da via aérea. E bem aqui, ó, na glote, a gente tem as cordas vocais, né? As cordas vocais, o ar fica batendo nas cordas vocais, e isso vai fazer, durante a expiração, o ar bate nas cordas vocais, e isso faz com que a gente tenha a sonorização, tá? A fonação. Então, a gente pode considerar a laringe como uma estrutura responsável pela fonação também. Além dela ser aquela estrutura que vai impedir que entre alimento na via aérea e direcionar o alimento para o esôfago, porque tem a epiglote, que faz parte dela, ela também é responsável pela fonação. Então, esse ar vai bater aí, vai vibrar as cordas vocais, e isso vai produzir o som, tá bom? Beleza. Olha aqui. Então, aqui são as cordas vocais, ó. Tá? Certo. Passando da laringe, o ar vai passar por aqui, aí você já sabe, né? Ele vai passar pelo tecido epitelial do respiratório, que vai umidificar, que vai filtrar, que vai proteger, né? Vai imobilizar os patógenos, sujeiras que vêm do ambiente. E ele vai, ó, traqueia, brônquio primário, brônquio secundário, brônquio segmentar, e assim ele vai se ramificando. É por isso que, se você pegar essas ramificações todas e você virar de cabeça para baixo, você vai ter o que a gente chama de árvore brônquica. Não tem aqui, eu achei que tinha. Você vai ter o que a gente chama de árvore brônquica. Parece uma árvore, parece galhos de uma árvore. Vai se ramificando e ficando cada vez menor. E aí, quando chega bem aqui, ó, nos alvéolos, nós vamos ter grande quantidade de capilares, porque é nos alvéolos que vai acontecer a troca gasosa, tá? E aí, dentro dos alvéolos, a gente tem alvéolo pequeno, a gente tem alvéolo grandão, tá? A gente tem alvéolo com diferentes tamanhos de raios. E isso é importante. Por quê? Pensa comigo, de acordo com o que eu acabei de falar para vocês da relação inversamente proporcional entre volume e pressão, quem vocês acham que vai ter maior pressão? Esse alvéolo A ou este alvéolo B? A, né? Então, concorda comigo que o A ele teria uma tendência muito maior de colabar, de grudar, de fechar? O pulmão, gente, ele funciona igual a bexiga. Quando você enche o pulmão, você enche a bexiga. Na expiração, a gente não seca o pulmão, não, tá? Sempre fica um volume de ar dentro dos pulmões. Pensa comigo, a parte mais difícil de você encher o balão não é a parte inicial, que é quando ele está seco? É claro que o pulmão não pode ficar assim, senão a gente iria gastar muita energia para respirar. Então, como é que é o esquema que a gente faz? A gente enche o pulmão de ar, e quando a gente expira uma parte desse ar e uma outra parte permanece na via aérea, para manter a via aérea aberta. Se ela grudar, a gente vai ter muito esforço para abrir ela novamente. É como se você secasse só uma parte do balão, deixasse sempre um volumezinho de ar ali, facilitando o próximo enchimento dele. E o pulmão funciona dessa maneira. Só que pensa comigo, durante a expiração, esses alvéolos que têm um raio menor, de acordo com a regra que eu falei para vocês, a pressão dele vai estar maior. E aí, essa pressão maior pode fazer esse ar sair desse alvéolo e se dirigir para vias aéreas de menor pressão. Sem ar ali, durante a expiração, esse alvéolo iria grudar. E isso demandaria um esforço muito maior depois para abrir ele novamente. O que a natureza criou para impedir que isso aconteça? Uma substância é produzida por células da parede do alvéolo que a gente chama de pneumócitos, tá? Pneumócitos, essa célula aqui, ó. Célula alveolar ou pneumócitos, do tipo 2. São essas células amarelas aqui. Essas células amarelas, elas secretam substâncias e jogam para dentro do alvéolo. As células que revestem o alvéolo
são os pneumócitos do tipo 1, que são aqueles que fazem as trocas gasosas. Mas existem as células que não fazem troca e que servem só para produzir esse líquido. Nome desse líquido: surfactante. Já ouviram falar? Sabe aquelas crianças que nascem prematura? E que nascem com um problema chamado de síndrome da angústia respiratória do recém-nascido? Eles nascem sem quantidade de surfactante suficiente dentro dos seus alvéolos. Isso faz com que a criança entre em sofrimento respiratório, porque sem surfactante, esses alvéolos pequenininhos se fecham durante a expiração e demanda, então, um esforço muito grande para a criança abrir de novo esse alvéolo. Para que serve, então, o surfactante? Ele serve para diminuir a pressão, principalmente dos alvéolos menores. Se você olhar, os alvéolos maiores têm menos surfactante do que os alvéolos menores. Claro, eles precisam muito menos do que os alvéolos menores. Então, a gente tem uma discrepância da quantidade de surfactante. Alvéolos menores têm mais surfactante, alvéolos maiores têm menos surfactante. Por quê, professora? Porque o surfactante diminui a tensão superficial dos alvéolos. E isso, de certa forma, compensa esse raio muito pequeno. Existe uma lei. Então, a gente tem aqui, ó, pressão é igual a 2 vezes tensão superficial dividido pelo raio. Significa dizer que... Dividido pelo raio. Significa dizer que, se o alvéolo tem um raio pequeno, ele vai ter uma pressão alta. Mas se eu tiver surfactante, o surfactante diminui a tensão superficial. E, consequentemente, diminui a pressão dentro do alvéolo, mesmo que esse alvéolo tenha um raio pequeno. Então, claro que alvéolos menores terão mais surfactante. Mas a criança, quando ela nasce recém-nascida, às vezes ela nasce com um quantitativo insuficiente de surfactante. Aí ela entra nessa síndrome da angústia respiratória. Ela tem que ficar aí na UTI um tempo, até ela ser capaz de respirar tranquilamente. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Tá bom, gente? Entenderam isso aí? Então, a gente tem esse surfactante importante aí para permanecer esses alvéolos sempre abertos. Dúvidas? Tranquilo? Não senti firmeza nesse TAI, não. Está bem, professora. Ainda não temos dúvidas. Tranquilo. Pode perguntar se vocês tiverem dúvida ou se vocês quiserem que eu repita alguma informação. Fale agora ou se cale para sempre. Não, mentira, não precisa se calar para sempre, mas é melhor que fale agora, né? Tem alguma dúvida ou querem que eu repita alguma informação que eu falei até o momento? Ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Ó, beleza. Aí tá, a gente falou do pulmão, né? No pulmão, gente, a gente tem um saco. É um saco que envolve o pulmão. Esse saco, ele é composto de 2 membranas, que a gente chama de membrana pleural. Então, imagina aqui que isso aqui seja o pulmão, tá? Isso aqui é o pulmão. Então, existe uma membrana que está em contato direto com o pulmão, que é chamado de pleura visceral. E a gente tem uma outra membrana que está mais afastada do pulmão, que está mais em contato com a caixa torácica. A gente chama de pleura parietal. Na verdade, a pleura visceral e a pleura parietal, elas são contínuas, olha, gente. Vocês estão vendo que elas são contínuas? Elas são um saco, tá vendo? Tanto a pleura visceral quanto a pleura parietal, elas são contínuas. Elas são como se fosse um saco, por isso que a gente chama de saco pleural. E é muito fininha, tá? E envolve o pulmão, os dois. E esse saco, dentro dele tem um líquido, chamado de líquido pleural. Bem pequenininho também, um volume bem pequeno de líquido, uma fina camada de líquido. Para que serve isso? Esse líquido, ele é negativamente carregado, ele tem uma pressão negativa, tá? Essa pressão negativa permanece o tempo inteiro aqui negativo, tá? Uma pressão negativa. Para que serve isso aqui? Isso auxilia na manutenção do volume residual do pulmão, ou seja, isso auxilia na manutenção de um restinho de ar, para não deixar
todo o ar sair durante a expiração. Imagina se a pressão dentro do pulmão fica positiva e não tenha mais nada negativo ali. Durante a expiração, nós iríamos jogar para fora da via aérea 100% do ar que entrou. Só que lembra que eu falei para vocês que fica mais difícil respirar assim? A gente tem que deixar um pouquinho de ar dentro do pulmão? Então é preciso que a gente deixe uma pressão negativa ali, mantendo um volume residual ali de ar, que esse ar não saia. A gente chama isso de volume residual, tá? O volume que entra e sai, a gente chama de volume corrente. Então, sempre tem um volume de ar ali para manter a via aérea aberta. E aí, gente, isso acontece por causa dessa pressão negativa que tem nesse líquido aqui. Então, esse líquido impede que o pulmão grude. O pulmão ele tem uma tendência elástica de grudar. Ele parece mesmo uma bexiga. Então, existe uma força que puxa o pulmão para ele ficar aberto, mas se eu tiver qualquer problema e essa força desaparecer, a primeira coisa que vai acontecer com o pulmão, ele gruda. A gente chama isso de atelectasia. É quando o pulmão gruda. Atelectasia. Em algumas circunstâncias acontecem isso. Por exemplo, aqui a gente tem então essa pressão que eu falei para vocês, né? A pressão negativa, ó, menos 4 milímetros de mercúrio. Professora, como é então que o ar entra e sai? É que às vezes essa pressão fica menos negativa e às vezes ela fica mais negativa. Entendeu? Então, essa pressão varia, mas sempre negativa, permitindo com que sempre tenha um pouquinho de ar dentro dos pulmões. Agora, imagina que teve uma briga, tá? E alguém foi lá e meteu a faca no amigo. Olha, ele me brigou, não gostei do jeito que ele falou comigo, peguei uma faca da cozinha e meti nele. Na hora que você enfia uma faca no peito de alguém, se essa faca perfurar o saco pleural, o que vai acontecer aqui com essa carga negativa? Ela vai pro brejo. E aí, essa pressão intrapleural vai desaparecer. E o que vai acontecer com o pulmão, então? Ele gruda. Quando entra ar nesse espaço aí, a gente chama de pneumotórax. Mas se ao invés de entrar ar, entrou sangue, aí é hemotórax. Independentemente do que entrar, vai acabar com essa pressão negativa. E aí o pulmão, ó, gruda. E aí para encher ele, não tem jeito. Vai ter que ir no médico, botar uma pressão positiva, né? Um equipamento na via aérea do paciente que vai gerar uma pressão positiva que vai abrir esse pulmão aos poucos. Tá bom? Aqui só falando, ó, dos eventos da inspiração, o que acontece, e dos eventos da expiração. E aí, ó, quando você faz a inspiração, que você aumenta o diâmetro da caixa torácica, acontece também uma queda da pressão intrapulmonar. Também uma queda da pressão intrapleural, também entre as pleuras, tá? Na cavidade pleural. E isso permite a entrada de ar. E quando você tem a expiração, você tem um aumento da pressão intrapulmonar e também um aumento da pressão da cavidade pleural. E isso também vai fazer o ar sair. Só que a cavidade pleural vai permanecer negativa, fazendo com que a gente mantenha um mínimo de volume sanguíneo, um mínimo de volume de ar dentro da via aérea. Tá bom? Tranquilo? Aqui é só mostrando as ramificações, mostrando que elas ficam cada vez menores, os calibres ficam cada vez menores, e é claro que isso é preocupante, por quê? No início, a gente tem anéis cartilaginosos. Eu não sei se vocês viram meu vídeo. Meu vídeo é outro. Vocês viram meu vídeo? Mostrando a TGI parte alta. Lá no vídeo, eu aperto a traqueia. E eu mostro tanto que ela é rígida. Então, tem problema? Tem não. É difícil demais acontecer alguma coisa que vai fazer a traqueia fechar. Porque a traqueia tem esses anéis extremamente robustos e cartilaginosos. Cartilagem hialina. O problema é aqui, ó. Na superfície de troca, ó. Eu não tenho cartilagem na superfície de troca. Então, é muito mais suscetível ao colabamento. E mesmo que eu consiga carregar bastante ar aqui, nas vias, no sistema condutor, na via de condução,
não adianta nada. Se aqui tiver fechado, não tem troca gasosa. Tá? Professora, por que os anéis eles não circulam totalmente? A parte de trás eles Boa não se pergunta. fecham? Por que não circulam totalmente? Porque atrás da traqueia tem esôfago. Aí o esôfago meio que é contínuo com a traqueia, então não seria legal você botar anel cartilaginoso lá no esôfago. Lembra que o Tá, esôfago ele entendi. precisa ter a motilidade, né, do trato gastrointestinal. Por isso que ele só pega na frente, só o anel, que atrás tem o esôfago. É bem grudadinho um no outro, tá? E o esôfago ele tem que ter essa capacidade de fechar e abrir. Ele não pode ficar aberto igual a traqueia, porque ele tem que empurrar o bolo alimentar. Então, para dar maior mobilidade para o esôfago. Professora, então essa cartilagem ia impedir ele de fazer esse movimento de Iria impedir expandir. se tivesse. Isso. Aí ele não ia conseguir empurrar o bolo alimentar, ele não ia conseguir fazer o movimento segmentar para amassar o alimento. E isso é importante, né, para digestão. Por isso que só tem na traqueia. Se a gente pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se a gente olhar aqui de ladinho, vou botar aqui. A gente vai ver, tirar a pele da criatura aqui para não atrapalhar. Ó, esse anel ele faz um C incompleto, né? Porque o que tem aqui não está sendo mostrado nessa imagem, mas grudado aqui tem esôfago. Ó, aqui está a faringe, ele continua aqui o esôfago, bem aqui atrás. Então imagina essa cartilagem dando a volta, ela ia diminuir a mobilidade do esôfago. Então a gente precisa, né, que o esôfago seja bem móvel. Tá? Isso aqui eu falei já para vocês. Tá. E aí, gente, quando vocês pegarem os livros de vocês lá de fisiologia do sistema respiratório, vocês vão pirar com física. Tem um monte de lei de física que vocês estudaram lá no ensino médio, lei dos gases, aí tem a equação do gás ideal, lei de Boyle, lei de Dalton, Laplace, Poiseuille, todas aquelas leis da física que vocês estudaram lá na física, elas funcionam, elas se aplicam à via aérea. Mas não precisa ficar neurado com essas fórmulas. Eles mostram até como é que os caras chegaram nessa fórmula, enfim. Não precisa. Basta você utilizar a fórmula para você entender a fisiologia, a lógica. Por exemplo, aqui, ó, a equação do gás ideal, ela está mostrando, ó, P vezes V. Ela só está mostrando que volume é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu tenho uma diminuição do volume da caixa torácica, a pressão aumenta. Se eu tenho um aumento do volume da caixa torácica, a pressão diminui. Isso acontece nos vasos também, né, gente? Vasos sanguíneos também se aplica a vascularização. Lei de Boyle, a mesma coisa, né? Aí a lei de Dalton diz o seguinte, que a pressão parcial de uma mistura de gases é a soma das pressões dos gases individuais, tá? A pressão total. E aí, a pressão de um único gás numa mistura a gente chama de pressão parcial. E essa pressão parcial ela é importantíssima para fazer com que o oxigênio vá para o lugar onde ele tem que ir. Por exemplo, o ideal é que você tenha uma pressão parcial de oxigênio maior dentro do alvéolo e menor nos capilares pulmonares. E que você tenha uma pressão parcial de oxigênio maior nos capilares sistêmicos e menor dentro das células. Para fazer o quê? Para fazer o oxigênio ir para onde ele tem que ir, que é dentro das nossas células, que é dentro dos vasos capilares, dos capilares pulmonares. Tá bom? Então, é meio que óbvio. E a gente tem ainda a lei de Poiseuille. E aí a lei de Poiseuille está assim, fluxo é igual a variação de temperatura vezes raio ao quadrado dividido por 8 vezes N vezes L. Isso aqui é a de Poiseuille. O que ele está dizendo aqui? Que o fluxo, e aí pode ser fluxo sanguíneo, pode ser fluxo de ar, ele depende da diferença de pressão. Então, ele sai da região de menor pressão, de maior pressão para menor pressão. É preciso que tenha essa diferença de pressão. Por isso que, por exemplo, o sistema arterial tem uma pressão maior do que o sistema venoso, para garantir que o sangue flua do lado arterial para o venoso. Sempre assim. E aí, isso funciona para a via aérea também. Eu tenho que ter uma diferença de pressão, de dentro da caixa torácica para fora, para o ar sair e entrar.
Isso depende do raio também, lembra lá dos alvéolos, né? Raios menores, maior pressão. E isso também varia com o tamanho do tubo, e isso aqui pouca interferência tem, porque a gente não tem variação de tamanho de tubo da via aérea. Um belo dia a traqueia está com 20 centímetros, no outro dia ela está com 30. Praticamente o comprimento é o mesmo. Então, como não tem variação de comprimento, isso também não vai ser tão relevante para a gente, né, na fisiologia respiratória. Certo? Então, o comprimento não vai ser tão importante. Agora, o raio varia. A gente tem um fenômeno que a gente chama de broncoconstrição. O raio diminui. E a gente tem um outro fenômeno chamado de broncodilatação. O raio aumenta. E isso, a gente sabe, vai causar uma variação de fluxo de ar ali. Onde vocês acham que vai ter maior fluxo? Durante a broncoconstrição ou durante a broncodilatação? Broncodilatação. Um maior fluxo na broncodilatação e um menor fluxo na broncoconstrição, tá? Tudo bem. Outra coisa que não é muito interessante para a gente, que tem na lei de Poiseuille, é a viscosidade. A viscosidade do ar é quase que constante, então isso também não é um fator que altera muito. Então, aonde a gente tem onde que a gente pode mexer que vai alterar o fluxo de ar? No raio do tubo e na pressão, né? Na pressão da caixa torácica. É isso que vai ser importante para a gente na fisiologia respiratória. De forma que, durante a inspiração, a pressão é baixa e vai progressivamente aumentando à medida que o ar vai entrando. E durante a expiração, a pressão é alta e vai progressivamente diminuindo à medida em que o ar vai saindo. E aí a gente tem um volume de ar entrando, um volume de ar saindo, entrando e saindo. A gente chama isso aqui de volume corrente, que é o volume de ar que entra e sai o tempo inteiro, de fora para dentro dos pulmões. Por que eu estou falando isso? Porque existem outros volumes, que não são volumes correntes. E aí a gente tem aqui uma série de volumes, e esses volumes eles geram capacidades, são as capacidades pulmonares. Antes de eu mostrar isso aqui, eu vou falar desse esquema aqui que é mais fácil. Olha só, o volume corrente, eu falei para vocês, é o tanto de ar que entra e que sai a cada respiração. Em média, o volume corrente é em torno de 500 ml. Então, eu tenho 500 ml de ar entrando, 500 ml de ar saindo, o tempo todo, a cada ciclo respiratório. Tá bom? Agora, existe um volume que é aquele que não sai, e fica lá o tempo todo, que permanece no pulmão, mesmo se tu fizer uma expiração forçada e tentar tirar o máximo de ar que tu tem no teu pulmão, tu não vai conseguir tirar, porque sempre vai ficar um pouquinho ali. Isso a gente chama de volume residual. É o volume de ar que permanece nos pulmões, mesmo após uma expiração forçada. Olha o tanto, né? Aqui, ó, em torno de 1.200, 1.100 ml nos homens. Né? 1.200 no homem e 1.100 nas mulheres. Tá bom? Um outro volume de ar é o que a gente chama de volume de reserva inspiratório, VRI. O que é o volume de reserva inspiratório? É a quantidade de ar que tu consegue colocar para dentro do pulmão, além do volume corrente. Ou seja, quando tu faz isso aqui, ó, e você enche de forma voluntária o máximo que você aguentar de ar dentro dos pulmões. A gente chama isso de volume de reserva inspiratório. E ele está em torno de 3.100 ml. Então, ó, isso aqui é o volume corrente, ó. Se eu forçar, eu tenho volume de reserva inspiratória e eu aumento a quantidade de ar nos meus pulmões de forma voluntária, forçada. A gente também tem o volume de reserva expiratório, que é o contrário. É aquele volume de ar que tu consegue jogar para fora, além do que tu normalmente joga. Então, tu tá respirando normal e tu faz isso aqui, ó. Até tu ficar bem sem ar. Aí é o volume de reserva expiratório. Esses 4 volumes, eles podem ser somados,
e eles vão formar o que a gente chama de capacidades pulmonares. Eu tenho volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e volume residual. Esses volumes, eles podem ser somados. Se eu somar tudo, eu somar esse, com esse, com esse, com esse, todo mundo junto, eu tenho a capacidade pulmonar total. Ou seja, soma todo mundo, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma capacidade pulmonar total. Tá? Peguei todo mundo e somei. Quantos volumes dá? Ah, dá tanto. Dá 6.000. Que é aqui que está falando que é a média do homem. É a tua capacidade pulmonar total. Tá? Professora, Oi? é preciso saber esses valores? Não. Não, o que você precisa saber é a lógica. O que é volume corrente, o que é um volume de reserva expiratório, volume residual. Esses valores aqui nem eu sei, galera. Tá? Tá. Tem gente que sabe. Tem os caras que trabalham com isso, né? Os pneumologistas, as pessoas que trabalham com isso, elas sabem de cor. Mas normalmente nos exames vem um valor de referência e você só compara o valor de referência, que é o valor considerado normal. Não se preocupem com relação ao número, tá? Aí a gente tem a capacidade vital, que a gente chama, né? O que é capacidade vital? Ó, é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva ex. O que é capacidade vital, gente? É a quantidade de ar que você consegue colocar para dentro e para fora de maneira forçada. Então, o que é a capacidade vital? É isso aqui, ó. Isso é a tua capacidade vital. É o tanto de ar que entra e sai do teu pulmão de maneira forçada. Ou seja, você vai somar o volume corrente, o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório. Ou seja, somente tu tira da capacidade pulmonar total, tu tira o volume residual. Aí você vai ter a capacidade vital. Tá? Então tu vai pegar outra cor aqui para ficar melhor. Então tu vai pegar esse mais esse, e vai dar a tua capacidade vital. Beleza. Professora do céu, Jesus, Maria José, né? Aí a gente tem a capacidade inspiratória. Gente, se é capacidade inspiratória, tu vai pegar o volume corrente, que é o tanto de ar que tu consegue colocar para dentro do pulmão, né? Que é o teu volume corrente, que vai sair e entrar. Então, que vai entrar, eu estou querendo saber a capacidade inspiratória, mais o que eu consigo de forma forçada. Então, eu pego o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, eu tenho a minha capacidade inspiratória. O tanto de ar que eu consigo colocar para dentro do pulmão. Não é o que eu coloco para fora, é o volume residual, tá? Mais o volume de reserva expiratório. Então, eu pego esses dois aqui. Esse mais esse. O volume residual eu não consigo colocar para fora. Eu tenho a capacidade residual funcional. Por que chama capacidade residual funcional? E, na verdade, é o tanto de ar que fica no teu pulmão numa situação normal. Tu não vai usar o volume de reserva expiratório numa respiração normal. Numa respiração normal, esse volume de reserva expiratório fica também dentro da via aérea. Tá? Fica também dentro da via aérea. Então, é por isso que chama capacidade residual funcional. Por que eu estou falando isso? Porque algumas doenças vão diminuir essas capacidades. Tem doença que aumenta, tem doença que diminui essas capacidades. Então, olha só. Como é que está, então? Inspiração dentro do alvéolo, tá? Durante a inspiração. Então, dentro do alvéolo, a gente tem a queda da pressão, claro, para poder o ar entrar. Aí o ar entra. Quando o ar entra, a pressão sobe. Fica positiva a pressão, agora o ar sai. Aí, ó, diminui a pressão porque o ar saiu. Agora a pressão vai ficar negativa, o ar entra. Agora vai ficar positiva, o ar sai. E assim
você tem uma variação da pressão alveolar aí, ó, em torno de +1 a -1. +1, pressão positiva, o ar sai. -1, pressão negativa, o ar entra. Olha o volume de ar, ó. Na inspiração aumenta, na expiração diminui. Na inspiração aumenta, na expiração diminui. Beleza. Agora, olha a pressão intrapleural, entre as pleuras. Na inspiração, ele fica mais negativo ainda. Ele está em -3, ele vai para -6, favorecendo a entrada do ar. Na expiração, ele não fica positivo. Olha aqui, ele fica menos negativo, mas ele não fica positivo. Sempre a pressão intrapleural será negativa, para permitir a presença sempre de um volume residual dentro da via aérea, para impedir o colabamento do pulmão, tá bom? Então, ele fica oscilando entre -6 na inspiração e -3 na expiração. Olha aqui, ó, no caso de um trauma, ó, perfurou, entrou ar, olha o que acontece com o pulmão. Por que acontece isso com o pulmão? Porque a pressão intrapulmonar e a pressão atmosférica se igualam. Aí aí o pulmão colapsa, né? Sofre o que a gente chama de atelectasia. Entenderam isso? Beleza? Isso aqui eu já falei. Eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, porque isso aqui a gente já começa a falar das alterações de troca gasosa, das diferentes áreas do teu pulmão. Gente, a gente não ventila todos os alvéolos toda hora. Tem momentos que a gente amplia o número de alvéolos recrutados para a troca gasosa, tem momentos que não. Isso depende do aumento da pressão de gás carbônico e aumento da pressão de oxigênio dentro desses vasos. Isso pode a gente tem uma alteração tanto dos vasos, de vasodilatação e vasoconstrição, quanto dos bronquíolos, que também podem broncoconstringir e broncodilatar. Então, é isso que a gente vai falar semana que vem. A gente vai entrar um pouco nessa questão hemodinâmica, nessa questão de pressão, e aí a gente tem alterações aí de algumas coisas que eu quero falar para vocês. Ó, eu vou ensinar vocês a calcular algumas coisas. E doença pulmonar restritiva, a diferença entre elas, tá? Vamos falar um pouquinho como é que esse oxigênio cai no sangue e se difunde no sangue, quais os fatores que podem aumentar ou diminuir a afinidade do oxigênio com a circulação sanguínea. Vamos falar um pouquinho de saturação, então, né? Saturação sanguínea. E vamos finalizar com o controle do sistema nervoso central sobre a respiração. Como é que isso é controlado? Quando você tem um aumento quando você tem um aumento da frequência respiratória ou uma diminuição, isso é em resposta fisiológica a alguma coisa, ao exercício. Mas como é? O que o exercício faz para fazer isso? Tá? Então a gente vai ver e vai finalizar com esse controle nervoso do sistema respiratório. Aí a gente finaliza bem aqui. Esse aqui é o final da aula.